Expresso 103. No programa de hoje nós vamos falar sobre medicina e fé. E vamos conversar com o Dr. Cleiton Bach, ele que é oftalmologista, e também com o Padre Geraldo Siqueira, que estão conosco aqui para falar exatamente sobre o lançamento de um livro, né? Medicina e Fé, a jornada do médico católico. Dr. Cleiton, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, meu amigo Rai. É uma honra estar aqui com vocês, principalmente nesse momento de alegria, né, de lançamento desse livro. Muito bem, Padre Geraldo Siqueira, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rai, bom dia, José, bom dia, Cleiton, bom dia, caros ouvintes da Rádio Caiari FM. Que alegria a gente estar aqui nesse momento tão significativo para nós, que é o lançamento do livro Medicina e Fé, a jornada de um médico católico. Muito bem. O que motivou esse livro, padre, doutor? Então, a história até é interessante, que o padre, quando foi para a catedral, tem essa função social de agregar as profissões e fazer as coisas mais comemorativas da igreja. Ele me chamou para perguntar o que ia fazer para o dia do médico do ano. Isso já faltava muito tempo para o dia do médico ainda. Eu pensei, puxa, eu vou fazer um artigozinho sobre a história da igreja, né? Que a medicina e a fé sempre estiveram juntas, embora nos últimos tempos a gente tenha deixado, isso é um problema que a gente tem, né? Essa vergonha que o brasileiro tem de ser católico, isso tem que acabar. Mas de toda forma eu comecei a pesquisar a respeito da história da igreja no momento que ela cuidava de tudo na Idade Média. Cuidava dos orfanatos, cuidava, inclusive, os primeiros hospitais, as primeiras universidades foram feitos pela Igreja Católica. E dessa pesquisa saiu esse livro com quase 400 páginas. Olha só. Então, padre, essa é uma realidade, inclusive, da igreja também. E o médico, e na verdade o padre, que às vezes tem que ser médico também, né, padre? Então, se o Cleiton me permita, eu acho que esse livro é uma síntese da nossa amizade, da nossa vida e da nossa relação também. Eu como paciente dele e ele também como membro da comunidade que eu participo. Já faz mais de 20 anos que a gente convive, né? Então, eu sou paciente dele, já me acompanha há muito tempo. E também tive a graça de acompanhar alguns sacramentos, inclusive o batismo dos filhos dele. Então, assim, não é um livro que nasce apenas de uma teoria, mas também de dois amigos que trocam essa experiência de ciência e fé. E isso tem sido muito interessante, né, nas conversas, que uma amizade que passou da relação padre e consultório, mas a gente tem esse cuidado de conversar, partilhar e muita liberdade. Então eu acho que eu nunca tinha falado isso para o Cleiton, mas eu creio que isso também já foi sendo gestado há muito tempo e culminando nesse trabalho que eu sinto muito honrado de ter contribuído, mesmo muito pouco, vamos assim dizer, mas com essa obra que está nas mãos e vale a pena a leitura, né? Eu creio que essa obra vai quebrar muitos preconceitos, né? Preconceitos que às vezes a gente tem, e ver também, né, Cleiton, o desejo de uma medicina cada vez mais humanizada, né? Uma medicina cada vez mais, vamos dizer assim, sensível também com o ser humano, e graças a Deus a gente vê isso também até na relação hoje médico-paciente muito forte. Eu creio que esse livro resgata aquilo que já era, que por um período perdeu e agora vem com muita força em vários setores da sociedade. Esse livro traz alguma história, por exemplo, dessa parceria, dessa situação entre o senhor e o padre, por exemplo? Não, é um livro mais teológico, digamos assim. Por isso que o padre Geraldo fala que participou muito pouco, pelo contrário, sem a participação dele não sairia nada disso. A questão não é um livro de história pessoal, é um livro de história da igreja, realmente, com a parte teológica e a parte prática na medicina. Então, o médico católico, ele tem necessidade de pesquisar ou de ler esse livro para se aprofundar. A questão da humanização, do que o padre estava falando aqui, a gente teve um período bem sombrio da medicina, os anos 80, os anos 90, em que se
partiu apenas para a parte científica e se esqueceu a parte humana da medicina. E talvez até a inteligência artificial tenha vindo agora. Vai substituir o médico? Não, o toque, a humanidade, isso não vai ser substituído nunca. Então o médico desumano ele vai ser substituído, sim, pela inteligência artificial ou por outros profissionais mais competentes. Mas o toque, o carinho, a atenção, isso só o ser humano pode dar. E a Igreja Católica, claro, como detentora da missão que Cristo deu para ela, falou que estaria com ela até o fim dos tempos, e isso não tem dúvida de que uma promessa dessa, vindo do próprio Deus, não tem nada menos importante. Só voltando, talvez eu não me expressei bem. Essa relação que a gente tem não é que está no livro. Isso facilitou para o trabalho, que são dois pontos de vista diferentes que se complementam numa obra que é direcionada a um público, né? Então, assim, não é que a gente fala da relação pessoal. Temos uma amizade, uma vivência que favorece na hora de fazer um trabalho, né? Não, mas é até bom esclarecer também para quem está em casa, né? Que vai pegar o livro. Tem alguma coisa pessoal dos dois? Não tem, na verdade, né, doutor? Então, é bem interessante isso. E como que o senhor define essa jornada do médico católico, por exemplo, né? É um caminho mais espiritual, mais ético, ou ambas as dimensões se cruzam do dia a dia profissional, por exemplo? Como você estava falando no começo, Rai, a medicina e o sacerdócio são muito próximos. E o médico que leva a medicina só como técnica, sem a parte humana, ele vai se dar mal. Porque a medicina exige. Muitas pessoas nos procuram só pela atenção, pelo carinho, porque você vê, a pessoa não tem nada. E ela melhora por quê? Porque foi ouvida, pelo simples motivo de ter sido ouvida, como o sacerdote tem o mesmo papel de ouvir e esperar as graças de Deus, né, que sempre nos tem acompanhado. E aqui pode ser nesse toque também especial, doutor, de muita gente que vai ao médico simplesmente para fazer uma cirurgia ou para fazer o exame médico. Aí quando chega lá, ele vê exatamente essa parte também humana do médico que conversa, né? Que está mais próximo ali, ele sente isso. E muitas vezes também nessa questão que o senhor falou dessa relação também com o sacerdote, pode ser também isso, né, padre? A pessoa vai ali, mas por um conselho muitas vezes assim, mais externo, por exemplo. Quando chega lá, sente também esse sacerdote mais próximo. O acolhimento. Essa relação desse acolhimento, né, padre? Eu sempre falo, a gente tem uma tendência de... vamos dizer, tratar as pessoas como gaveta. Não é, o ser humano ele é completo, né? Ele é muito mais do que, eu vou agora na gaveta da missa, vou na gaveta, sei lá, do lazer, vou na gaveta do médico. Não, o ser humano é completo. Então, assim, quando se fala de doenças, quando se fala de cura, nós temos que pensar também na nossa cura física, que é mais técnica, com certeza, mas também na nossa cura espiritual, nossa cura psicológica, nossa cura afetiva. Então, assim, essa junção do cuidado do ser humano por inteiro, isso é muito importante. Quando a gente começa a ver o ser humano completo, né? Ele não é apenas um objeto, ou mesma coisa, uma religião que nega a ciência, que aí não está cumprindo o seu papel. Eu creio que o maior milagre que Deus tem feito nos últimos tempos é a capacidade que Deus tem dado ao ser humano para manusear técnicas, que é um verdadeiro milagre da vida, né? Quando você pega um paciente, por exemplo, que chega sem condição de viver, um médico, eu creio que iluminado por Deus, pela a capacidade que Deus deu, devolve uma qualidade de vida que a pessoa nunca teve. Para mim, não tem como negar isso como um grande milagre, né? Essa relação, então, fé, ciência, cuidado, a pessoa como inteiro, e também aquele profissional que está lá cuidando, ele também não é só uma parte, é o inteiro, né? Completo. E a gente... Pode falar, por gentileza, doutor. Então, a questão, o médico que nega a transcendência, nega algum fim, uma finalidade depois da vida, né, ele acaba se tornando muito infeliz, porque a gente carrega um peso enorme de lidar com a morte todos os dias, né? E se você não tem um objetivo
claro, muito claro depois, você acaba se tornando vazio e deprimido e todas as situações que isso leva, né? Eu acho que essa parte desse cuidado, doutor, médico, paciente, e eu fui seu paciente, inclusive, né, numa cirurgia, e quando você deixa ali, vai para uma cirurgia que não é fácil, você está mexendo com uma parte sensível da gente, que é a visão, né? E quando você vai ali, e nessa até conversa, senhor ali fazendo a cirurgia, até conversando, deixando aquele paciente até relaxado, por exemplo, eu acho que traz exatamente essa aproximação dessa espiritualidade que o senhor tem, católica também, né, nesse momento da sua experiência, mas também ali, com certeza, na fé, e relaxando para dizer, olha, vai dar certo, né? E a gente consegue relaxar num certo modo ali também naquele momento, dizendo, confio nisso e vai dar certo. Exatamente. E algumas sociedades de especialidade têm feito pesquisa, a cardiologia principalmente está bem avançada nisso, eles têm um núcleo de estudo da espiritualidade dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e tem alguns estudos que surpreendem assim pelo resultado, pacientes com hipertensão, que são acompanhados na parte espiritual também, eles têm um decréscimo da pressão assim, substancial, tem estudos já publicados sobre isso. São coisas que tem muita embasamento já. Então essa questão, apesar de parecer bastante nova, só que em toda a história da humanidade teve períodos que, claro, a ciência era muito primitiva, só existia a fé, e a medicina se baseava basicamente na fé. Quando foi substituída pela ciência pura, sem a religião, sem a fé, passou também por um período sombrio, passou pela mesma dificuldade. Hoje a união das duas tem feito muito mais sucesso, muito mais resultado. Com a ajuda de Deus tudo dá certo. Agora, para o senhor, a fé influencia decisões clínicas? De que forma ela orienta, por exemplo, essa relação médico-paciente? Tem algumas situações, até narradas no livro, da parte prática, a última parte do livro é a parte prática da medicina. Tem algumas situações que a gente considera normais, corriqueiras, anticoncepcional, essas coisas, por exemplo, que não são. Assim, o médico católico ele tem que pensar nas situações que colocam ele mesmo em situações de pecado, muitas vezes. Então, existem possibilidades fora das situações que se colocaram como naturais. Então, existem situações que são necessárias, mas existem situações que são simplesmente erradas. A gente tem visto mais, né, padre, essa aproximação ciência e fé, né, cada vez mais no dia a dia. Eu creio que quem trouxe isto à tona para nós, essa proximidade que já era muito antes, é o saudoso Papa São João Paulo II, quando ele escreve a sua encíclica Fides Ratio. Ele vai dizer muito claro que elas são ciências que não se contrapõem, pelo contrário, se complementam, né? E a igreja tem feito isso com muita maestria, né? Se a gente pega, por exemplo, o Papa Francisco, quando ele escreveu a Fratelli Tutti, ele recorre a grandes cientistas. Então hoje não dá mais para a gente isolar, né? Seja independente da área da medicina ou qualquer outra área, a gente tem que trabalhar nesse conjunto. Eu vejo, na minha concepção de padre, todo esse conhecimento que hoje a gente tem, graças a Deus, toda essa tecnologia, como uma continuidade da criação. Deus, quando ele termina de criar, no texto relato bíblico, ele não terminou a criação, ela continua a cada momento, a cada instante. Então isso não contrapõe. Chama como quiser, força natural, ou Deus, ou arquiteto, não sei, cada um fala como quer. Mas essa força maior, que para mim é Deus, esse Deus único, ele continua recriando na condição que ele dá à pessoa humana. E isso não tem como. Olha, quem poderia pensar, Cleiton, que você, como médico, há anos atrás, pegava o coração de uma pessoa, colocava no outro, ele vivia com a qualidade de vida. Gente, isso é um milagre, não tem como. Uma pessoa que quantas vezes você vê, entra no seu consultório cego e sai enxergando. Não tem como a gente não dizer que não tem a mão de Deus por isso, né? Na capacidade, manuseio de técnica. Então, para mim, isso é muito tranquilo, e eu creio que a gente tem que pensar nesse ser humano por inteiro, tanto o profissional quanto o paciente, e também nós como igreja.
Eu acho que passa por nessa questão de fé, Dr. Cleiton. Eu lembro que quando eu fui lá com o senhor, não enxergava nada, na verdade, né? Não tinha como ver. O senhor disse, olha, não tem como ver no fundo do olho, porque só vejo tudo branco. Quando você tirou a foto, eu fiquei assustado. Confesso que eu fiquei assustado na hora, quando você fez a foto e vi só uma bola branca ali. Eu lembro que eu perguntei, e aí, doutor? Né? O que o senhor tem para me dizer? Eu vou voltar a enxergar? Não sei. Mas vamos com fé, vamos fazer a cirurgia. E fizemos e deu certo, graças a Deus, de primeira vez, inclusive, né? Foi enxergando bem. Então isso passa também pelo senhor, claro, como especialista, mas ali, nesse caso, tem que ter fé, né, doutor? Exatamente, tem alguns casos que a ciência chega no limite. A partir desse momento, é o que Deus permite, né? O que Deus nos dá de ensinamento, porque toda ciência provém de Deus também, assim como todo poder provém de Deus, toda ciência também provém de Deus. Então a gente tem que usar da melhor forma, com a melhor tecnologia, melhor da nossa capacidade, mas tudo isso vem de Deus. Agora, doutor, como que os pacientes, eu estou falando da minha experiência, por exemplo, como os pacientes reagem quando percebem que o médico, né, no seu caso, vive a fé abertamente, por exemplo? Há um acolhimento, uma resistência, uma expectativa? Como que o senhor vê isso? Então, o médico, acho que muitos profissionais, muitas pessoas passamos muito tempo aí com vergonha de expressar nossa fé, né? Eu acho que isso, com medo de magoar alguém, de outras fés, Só que não faz sentido. A gente tem uma promessa de Cristo, de que estaria com a gente até o fim dos tempos. A gente tem que estimular, dar exemplo para que outras pessoas voltem à verdadeira religião, à verdadeira fé. Eu acho que isso é necessário. A promessa da Igreja Católica, que estava lá desde que instituiu Pedro, e Jesus não pode mentir, né? Ele é a verdade. Então, eu acho que a gente tem que, com o exemplo, dar oportunidade das pessoas voltarem à verdadeira fé.